Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Seu poder abala as trevas. Poderoso é Jesus. Céus e terra se adoram. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, aleluia, estamos de volta. Vem chegando, vem pra mesa, porque tem banquete. Já vou chamar a nossa convidada que já apareceu pra mim. Você que já chegou, vai compartilhando, vai enviando pros amigos, pras amigas, pros grupos do WhatsApp. Já fazendo convite para vocês, que dia 20 de abril é nosso culto Transformadas, aqui na Rua Quito 227, na Penha. E você é a nossa convidada. Amém? Glória a Deus. Oi! Thalita? Paz, Mamara. Eu não lhe vejo, mas pode ministrar. Ai, agora vê? Não, né? Eu também não tô te vendo. Tá ouvindo? Não tô ouvindo ela. Eu estou ouvindo, eu ouço bem. Eu desliguei. Então eu vou falar então, porque o seu áudio tá falhando para mim, mas se você estiver ouvindo bem, eu vou falar. Eu vou fechar aqui o áudio que tá dando ruído. Tá acostumando dando ruído, aí eu vou aqui fechar o áudio. Mas pode falar, fique à vontade. É um prazer ter aqui conosco. Então, sinta-se à vontade na mesa. Tá bem. Primeiramente, eu quero pedir desculpa por isso, mas eu creio que Deus deve ter mesmo uma palavra, porque a gente já tentou tanto, né, Thalita? E tá difícil. Mas pronto. Acredito que Deus deve ter uma palavra aqui que vai, né, vai diretamente para alguém que precisa ouvir, porque já veio para mim. Então eu creio que Deus vai trabalhar na vida de alguém através dessa palavra, porque o inimigo tem tentado fazer para a gente não conseguir, mas graças a Deus que com muita dificuldade a gente conseguiu. Então, para não demorar mais, que a gente já perdeu muito tempo, eu quero estar lendo um versículo com vocês que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, vou ler o verso 2 apenas. Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Este versículo ele já começa com alerta, né? Não vos conformeis, que vai dizer. Então, o alerta para a gente não deixar ser enganado pelo mundo, não deixar, né, se acomodar com as coisas do mundo, não deixar ir por ideologias novas que estão tendo aí,
para a gente ficar focado, manter focado no alvo, manter focado na palavra de Deus e não desviar o nosso pensamento, a nossa mente. Né? A ênfase maior desse versículo é para que a gente siga Jesus em tudo. E o significado da palavra transformação neste versículo é algo assim, como uma metamorfose, né? Transformação é uma coisa e de repente vira outra. Como o caso né, a gente pode usar como exemplo o caso da largata que vira uma borboleta, quando Jesus também transformou a água em vinho, é algo que se transforma. Mas na vida de nós cristãos, ou que ainda não é, mas pretende ser, essa transformação ela acontece gradativamente. Ela vai vindo, a gente vai se transformando, precisa ser feita uma transformação por completa, mas a gente vai fazendo essa transformação acontecer diariamente, né? A gente sempre vai tentando nos moldar, lapidar, para que chegue de uma forma que o Senhor se agrade, que o Senhor goste. Então, Paulo enfatiza que renovar a mente é o caminho para isso. A gente vai buscar renovar a nossa mente, fazer que, né, o que é renovar? É a gente restaurar, é tirar aquilo que não presta, colocar aquilo que é bom. A gente está assim, em constante vigilância, porque o inimigo ele quer nos confundir, a mente é um campo de batalha, né? A gente está sempre ali lutando, pelejando, porque é ali que Satanás vai atuar. Então é na nossa mente. Então a gente tem que estar sempre com essa cautela, sempre observando, né, se ele não está lançando seta para nos confundir. E portanto a nossa mente é esse campo. Então, a gente tem que estar sempre ali com essa atenção. E para começar isso, esse processo, o primeiro passo é a gente começar a obedecer a Deus, a vontade de Deus. Nem sempre é fácil obedecer, né, aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas eu posso te dizer que obedecer, quem ganha só somos nós. Quando a gente decide obedecer a Deus, é só a gente que vai sair ganhando com isso. Então, a gente tem que estar atento porque o nosso coração e a mente, eles têm grande relação, tá um ligado com o outro. Na Bíblia vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso. Então, a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que tentar não se encaixar no molde do mundo, na aparência do mundo. Às vezes nós pensamos que só o mundo pode oferecer coisas boas. Às vezes o mundo até oferece coisas melhores do que a gente às vezes acha que uma igreja, né, uma vida de obediência pode oferecer. Só que aqui no mundo tudo é passageiro. Então a gente tem que estar atento que o que nos espera no final da caminhada, no final das lutas, no final das dificuldades, porque o que nos espera é algo eterno. E aqui tudo é passageiro. Né? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele destrói sonhos, destrói projetos. Mas quando ele quer enganar, ele oferece tudo de bom. Pra gente, né, ele joga ali a isca e a gente pensa que o mundo nos oferece coisas melhores. Então devemos estar sempre atento com isso. E se o coração é renovado, se a mente ela é renovada, a gente vai ter entendimento para discernir o que é de Deus e o que não é. As coisas humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual se discerne bem em tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos que ter a mente de Cristo. Aqui diz que a gente não vai entender a mente de Cristo, mas a gente tem que ter a mente de Cristo. E vai dizer que coisas espirituais não se discerne carnalmente. E é por isso que a gente tem que buscar ter o Espírito Santo dentro de nós. A gente tem que buscar isso. A gente tem que ir em busca de uma maturidade espiritual. Né? E o Evangelho de Cristo transforma. O Evangelho de Cristo vai nos transformar, vai nos renovar, para que um dia a gente possa conhecer a boa vontade de Deus em nossas vidas.
né? Não é essa transformação, às vezes a gente fica frustrado porque a gente acha que tem que ser algo do dia para a noite, mas não é assim. Primeiro a gente toma a decisão de querer obedecer, né, de dar espaço para Jesus, né, entrar em nossas vidas e nos ajudar para que essa transformação aconteça. Porque assim, Deus criou o homem perfeito, né, e o pecado veio e deformou, mas Deus ele vem e transforma novamente. Então, para isso, a gente tem que entregar a nossa vida a Ele. E como é que a gente faz, né, para chegar a essa maturidade espiritual? Assim, eu diria que o primeiro passo é a gente dar espaço, né, para que Deus entre em nossas vidas. Porque, assim, muitas vezes a gente fica frustrado, decepcionados, murmurando, porque a gente pensa que na nossa vida tudo tem que dar certo, que tudo tem que acontecer da A partir do momento que a gente entende que o ser humano vai passar por lutas, o ser humano vai passar por provas, por dificuldades, por perdas, por luto, isso tudo a gente está sujeito às coisas desse mundo, né? Então, o que acontece? A partir do momento que a gente entende que essas coisas poderão acontecer nas nossas vidas, o dia que ela acontecer, a gente não vai se revoltar. Porque Jesus vai dizer assim, né, que ele iria para o Pai, mas ele deixaria o Consolador. Então, nesses momentos, a gente tem o Consolador com a gente. Ele não disse que seria fácil, mas deixaria o Consolador. Porque se ele soubesse que seria, né, tudo muito fácil, ele não diria isso, né? Ele deixaria. Porque se ele disse Consolador, porque ele já sabia que a gente ia passar por coisas difíceis aqui. Então, a partir do momento que a gente entende isso, que a gente está sujeito a isso, a gente vai ter um coração mais grato. O Consolador, o Espírito Santo vai estar em nossa vida, em nossa mente, e tudo se tornará mais fácil, né, de entender. Então, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses 4 assim: esteja sempre cheios de alegria no Senhor. Aí ele torna a repetir: alegrem-se, que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo que fazem, e o Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não esqueça de agradecer. Então aqui está dizendo que, embora se seja momento ruim ou bom, a gente tem que ser alegre. E a gente tem que agradecer também, porque o Espírito Santo estará com a gente. Então o Paulo vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Então, essa obediência nos trará a ter conosco o Consolador dentro da gente. Então, a gente será mais alegre, mais grato e a vida será mais fácil também, porque estamos sujeitos às dificuldades desse mundo. E é importante entender também que quando Paulo escreveu isso, Paulo estava dentro de uma prisão, para você ver como é que é, né? Ele estava dentro de uma prisão fria, escura, e pedindo as pessoas para se alegrarem em Jesus. Então, para a gente manter essa alegria, que não é fácil, é por isso focada nas coisas do céu. Porque se a gente for nos moldar com os padrões do mundo, que é muito assim, né, materialista, que só oferece coisas materiais, geralmente quem se alegra no mundo, 90% está envolvido com coisas materiais, com bens materiais, com profissões, com casas e carros, porque hoje em dia o mundo se alegra com isso, com viagens, e são coisas que se passam, coisas que se perde, né? Então, se a gente tiver com a mente nisso, a gente vai viver frustrado. Mas se a nossa mente está nas coisas eternas, nas coisas do céu, então a gente vai se frustrar menos, ou talvez nem se frustre, não é verdade? Então é assim, o livro de Apocalipse tem um versículo que diz assim, que ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, e as coisas antigas passarão. Então, por mais que o momento esteja difícil, leia esse versículo, porque mesmo que se Deus não permitir que a gente
alegria nessa terra, mas você vai estar com o seu pensamento lá no céu, nas coisas dele, nas coisas eternas. E isso pode te estimular mais, te dar mais força, te impulsionar mais. Então, a maturidade de alegria, ela é quando a gente tem a certeza da consolação. Quando nós temos certeza que temos o Consolador. Então, a gente tem que buscar essa maturidade. E também outra coisa que é fundamental para a gente adquirir essa maturidade espiritual é a gente ter a comunhão. E a gente só busca essa comunhão com intimidade, né? A gente tem que ter um relacionamento com o Pai. E é assim que a gente vai ser, né, mais íntimo, que vai conhecer, comunhão nos faz entender. E a partir do momento que a gente entende quem é o nosso Pai, a gente vai entender quem somos. Porque acontece também, Thalita, de muitas vezes a gente não saber, né, tipo, para onde vamos. A gente fica assim, à mercê do vento, toca para ali, a gente vai, toca para lá, a gente não tem um rumo, não tem um alvo, não tem um objetivo. E isso não é normal, porque a gente anda assim com tanta coisa para fazer aqui. A vida já é difícil aqui, a gente às vezes fica pensando em coisas que nem é pra gente, porque a Bíblia vai dizer pra gente orar e ter fé e confiar em Deus, porque Ele vai fazer. Então, às vezes a gente fica querendo resolver tudo, achar que, nós mulheres principalmente, acha que a gente tem que dar conta de tudo, de todos. Então, às vezes a gente se perde nisso. A gente se perde nessas coisas. Então, isso atrapalha a gente ter comunhão e a saber quem somos. E só que a partir do momento que a gente busca ler mais a palavra de Deus, porque a gente vai conhecer o Pai, é lendo a palavra de Deus, a Bíblia. A partir do momento que a gente lê mais, orar mais, entregar mais a vida ao Senhor, a gente vai saber também quem somos, que somos filha daquele que tudo fez, daquele que tudo criou, aquele que tem todo o poder de transformar também a nossa vida. Basta a gente pedir e crer, né, acreditar. E a gente só pode crer naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente acredita. Por isso é muito importante a gente ler muita palavra de Deus. A Bíblia é a boca do Senhor falando conosco. Então, às vezes a gente até abre a Bíblia e não entende o que está escrito ali. Mas é porque é aquilo, a gente tem que trabalhar a nossa mente, amadurecer a nossa mente com as coisas de Deus, com as coisas que vêm do céu, para que a gente possa entender o que o Senhor está nos falando. Mas se a sua cabeça também está confusa, se você está num momento difícil, a Bíblia também vai dizer para a gente orar e pedir sabedoria, que o Senhor nos dá sabedoria. Então, às vezes você acha que você não sabe, né, o que se passa, o que acontece, não consegue entender nem a palavra de Deus, não consegue abrir a Bíblia, né, e a Bíblia falar contigo. Então, você ora, peça ao Senhor, porque o Senhor sonda o coração, o Senhor, Ele se agrada de um coração quebrantado, porque ali Ele age. Ali a gente, né, entrega totalmente o nosso coração ao Senhor, e ali Ele pode trabalhar. Então, às vezes a gente está sofrendo com o coração quebrantado, mas é aí que o Senhor vai atuar, é aí que Ele vai entrar, é aí que Ele vai falar com você. Então, muitas vezes, Ele permite certas situações para isso, para Ele poder agir em nossas vidas, para Ele trabalhar em nossas vidas. Então, se você tem uma comunhão, se você tem um consolador na sua vida, você vai ter um coração cheio de amor, um coração cheio de compaixão, porque além de tudo, além da gente ter os nossos momentos difíceis, a Bíblia vai dizer pra gente amar a Deus e amar o próximo, ter compaixão. Muitas vezes a gente também tá todo quebradinho, né? Só tá o caquinho, mas Deus ainda quer nos usar para ser o consolo na vida de alguém. Então, a gente também tem que estar ciente disso, sujeito a isso, à disposição para Deus nos usar para consolar outras pessoas. Então, você sempre vai ter que estar em comunhão com o Pai, para você discernir isso, para você entender isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, vai dizer assim: finalmente vocês têm o mesmo modo de pensar. Deixa eu abaixar aqui. Finalmente vocês tenham o mesmo modo de pensar, estejam cheios de compaixão, amando uns aos outros, com o coração ternos e cheio de humildade. Então, uma característica de Jesus é a compaixão. A Bíblia vai dizer para a gente imitar a Jesus, para a gente ter a mente de Jesus. Então, em situações difíceis, a gente também pode fazer a pergunta assim: se Jesus estivesse na minha situação, o que Jesus faria?
Assim, talvez a mente clareia mais, o Espírito Santo também fala, né? Às vezes a gente perde paciência, a gente fica estressado, nervoso, às vezes a gente quer desistir de tudo, largar tudo. Mas se fosse Jesus no nosso lugar, o que Jesus faria? Como Jesus iria agir? Então, muitas vezes a gente tem que se pôr no lugar, pôr Jesus no nosso lugar, e a gente tem que nos colocar também no lugar dos outros, para a gente poder tentar entender. E compaixão era uma característica de Jesus. A Bíblia, em vários lugares na Bíblia vai dizer, né? Jesus, por compaixão, multiplicou o pão. Jesus, por compaixão, ele atendeu a viúva de Naim. Então, Jesus, várias vezes na Bíblia vai falar que por compaixão ele agiu. Então, a gente, além de ter a nossa vida aqui, a nossa corrida, a nossa dificuldade, mas a gente tem que se alegrar em poder ser ajuda para alguém, poder ajudar alguém. Isso faz parte da maturidade espiritual. Não olhar só para dentro da gente. A gente também tem que olhar para o próximo, olhar para os outros. E ter o prazer de servir, o prazer de poder ajudar. A Bíblia diz que para o reino, o que serve é o maior. Né? Quem serve é o maior para Deus, é o maior no reino. Vai dizer assim no livro de Marcos, capítulo 10, verso 43. Porém, entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser servo. Todo aquele que quiser ser primeiro deve ser servo. Porque o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida a fim de salvar muitos. Então temos que ter a mente de Cristo. E Jesus, que é Jesus, veio para servir. Ele veio como um homem, se despiu de toda a sua glória para poder servir, para poder nos ensinar, para poder nos mostrar o caminho, para nos mostrar que é difícil sim aqui, mas que o Consolador vai estar com a gente todo o tempo e que se ele venceu, a gente também pode vencer. Então, basta a gente crer e buscar a ser obediente a Deus e aprender com Jesus. Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se o fardo está pesado, entregue nas mãos do Senhor. Ele pode te ajudar, ele pode te aliviar, ele pode renovar as suas forças, ele pode renovar a sua mente e pode te ajudar a concluir. Então, talvez o processo que você está passando agora não está sendo fácil, é difícil. Mas quem sabe é para você se amadurecer ou para você aprender algo. Porque Jesus não permite nada por um acaso. Ele sempre vai permitir algo para o nosso bem. Se a gente não entende isso, a gente tem que passar pelo processo. Esse processo para a gente aprender a confiar, para a gente aprender a obedecer, para a gente servir e amadurecer espiritualmente. Porque as coisas espirituais não se discernem carnalmente. Então a gente tem que ser íntimos de Deus. A gente tem que ter um relacionamento com Deus. Não basta ajoelhar e falar com Deus de vez em quando, abrir a palavra de Deus de vez em quando. A gente tem que ter relacionamento. Então a maturidade é entender que temos que ter comunhão, porque aí o Consolador irá viver em nós e a gente vai amar mais e obedecer mais. E assim não vamos conformar com este mundo, mas vamos ser transformados, né? Pela renovação da nossa mente, pelo nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Então não esqueça, maturidade é a mesma coisa de relacionamento com Deus. Então não se conquista esse relacionamento, essa maturidade apenas com teoria. Entende? Apenas lendo. É importantíssimo ler a Bíblia, mas é importantíssimo você ajoelhar e falar com Deus também. Então a gente precisa disso, tanto a parte teórica como a buscar intimidade, falando com Deus, orando, jejuando e buscando a Deus. E não se esqueça que Jesus te ama. Se você passa por um momento difícil agora, é por isso, por Ele te amar e querer te levar para o céu, para um dia você estar morando com Ele lá. Então, às vezes, há coisas que é preciso acontecer. Há coisas que, para você ter a salvação, você precisa passar. Só que se você entender e
aprender que você tem que ter essa relação com Deus e ser, né, amadurecido espiritualmente, isso passa. O importante é que Deus está todos os dias conosco e Ele nos fortalece. Porque aqui tudo é passageiro. Não deixe o mundo te enganar, não deixe Satanás colocar pratos na sua frente e você pegar, né? Por isso, a gente, quando tem essa intimidade com Deus, a gente vai ter esse discernimento de saber o que vem de Deus e o que não vem. Então, por isso que é muito importante. E eu creio que se alguém aqui está passando por momentos difíceis, Deus está vendo, Deus está, não desperdiça as lágrimas. Deus recolhe cada uma. Deus recolhe. E isso tudo é para te fazer crescer e amadurecer. Então, apenas creia que Deus está vendo tudo e que Ele pode transformar essa situação. Ore, peça com fé e Ele fará. Amém? Thalita, eu tô aqui um pouco perdida no tempo, né? Não quero passar também aí do tempo, mas eu dei uma resumida, espero que a mensagem tenha sido entendida. Eu dei uma resumida aqui, rapidamente, né? A gente perdeu aí quase meia hora, se eu não me engano. Mas essa mensagem eu deixo pra gente ir em busca da nossa maturidade, em busca da maturidade espiritual. Aleluia. E é isso, né, Mara, que falou com muita propriedade aqui no final, porque às vezes nós lemos, mas é muito fácil ali a teoria, né? Nós precisamos colocar tudo que aprendemos em prática, ali no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa vida com Deus, e isso é ser transformada, porque nós precisamos ter maturidade, precisamos ter alegria, precisamos ter comunhão, precisamos ter compaixão. Estou aqui te ouvindo e anotando tudo. E isso é crucial. E é todos os dias que a gente vai criando essa experiência. São por situações do nosso dia a dia que você possa trazer essa live hoje como reflexão para a sua vida, você que está nos assistindo aqui. Que mensagem, que poderoso, que profundo foi hoje, com um estudo que a gente está aqui se capacitando, complementando tudo que a gente tem aprendido no nosso discipulado. Nós vamos colocar em prática. Às vezes não vai ser fácil, mas é algo que vale a pena, né, irmã Mara? É verdade. Porque a partir do momento que a gente, como eu disse no início, a partir do momento que a gente entender que a gente está sujeito às coisas, né, ruins dessa terra, a gente vai ficar menos frustrado e a gente vai entender mais. A gente tem que entender que tudo que acontece é permissão de Deus e Ele está no controle de tudo. Há momentos que a gente vai ficar triste, sim, vai chorar. Há momentos que a gente vai poder ajudar alguém, mas há momentos que a gente vai precisar de ajuda. A gente está sujeito a isso. É por isso que o Senhor vai dizer, amai uns aos outros. Que é para isso, precisamos, né, das pessoas também. E isso está na Bíblia, para a gente amar uns aos outros por causa disso, para a gente poder estender a mão ou para alguém estender a mão para a gente, com a palavra, uma atitude, com alguma coisa. E se a gente entende que a gente está sujeito, a gente vai murmurar menos quando algo der errado. A Bíblia diz para a gente, né, apóstolo Paulo vai dizer para a gente dar graças, dar glória a Deus em tudo, né, seja nas coisas boas, nas coisas ruins. O apóstolo Paulo também vai dizer que ele aprendeu a ser fiel e a glorificar a Deus e agradecer tanto em tempos ruins como em tempos de bonância, tempo de escassez ou tempo de bonância. E a gente tem que ser assim também. A gente tem que estar preparado para viver todas as estações, todos os tempos. Se a estação agora é ruim, suporta, aguenta, porque ela vai virar, ela vai mudar. Nem as estações são eternas, né? Nessa terra tudo passa. A Bíblia diz que a única pessoa que é imutável é o Senhor. Ele é a única pessoa que não muda. O resto tudo muda, seja a situação. E se você está vivendo um tempo bom, um tempo de alegria, graças a Deus. Mas a gente também tem que saber que o momento ruim também pode chegar. A gente tem que estar preparado para esse tempo. O importante é não deixar de ter o Espírito Santo ao nosso lado, com a gente todo o tempo. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos renova e é Ele que nos direciona. Né? E em brevemente eu creio que a gente estará todos no céu, porque eu penso que a vinda de Cristo está próxima. Então a gente tem que focar no céu, em coisas eternas. E aqui a gente vai vivendo e vai fazendo as coisas que a gente tem que fazer, mas com foco nas coisas eternas, amando a Deus e amando uns aos outros.
Amém, glória a Deus. Gostaria que a irmã contasse um pouquinho quem é a missionária Mara, como é que Deus fez para você estar aí na França, na igreja, quem também, porque aqui tem pessoas de várias partes não só aqui do Brasil, mas de outros países. Pode ter alguém que está assistindo a gente que é da França, não conhece o trabalho da irmã e queira estar mais pertinho. Pode falar um pouquinho, por favor. Olha, eu tô aqui morando na França, no total já tem 15 anos quase que eu moro aqui na Europa, entre Portugal e França. Eu sou psicoterapeuta, eu já falei em outras lives, não sei se alguém aqui já viu. Eu escolhi esta profissão porque um dia eu precisei de alguém, né? Eu era assim, no início eu estava passando por ansiedade, crises de ansiedade, cheguei à depressão. E eu achava que eu era assim, ignorante a tal ponto de achar que se Deus não me ajudasse, nenhum ser humano poderia me ajudar. Mas é aquilo que eu estava dizendo. O Senhor deixou as pessoas para ajudar, né? O Senhor inspira, o Senhor, somos instrumentos na mão de Deus. Então, um dia, por desafio, eu topei aceitar, né, uma consulta de terapia, e por acaso isso abriu muito os meus olhos. E eu fui tratada e fui curada, graças a Deus, saí da depressão. E amei essa profissão, então eu me formei nela para também poder ajudar outras pessoas. E eu tô aqui, eu atendo muitas pessoas do Brasil, faço atendimento online, e tem sido uma bênção, porque, como se diz, às vezes eu falo muito que quem ganha mais sou eu, porque eu amo poder ajudar, eu amo poder ajudar a abrir os olhos, né? Porque muitas vezes é aquilo, a mente cheia e impede a gente de ver as coisas. Então, às vezes, Deus trabalha na vida das pessoas usando outras pessoas. Isso me fez decidir ter essa profissão. E eu sou casada, tenho 2 filhos, um de 17 anos e um de 11. E a gente está por aqui até o dia que Deus falar, né? Volta para sua terra, volta para o Brasil. A vontade às vezes é muita, mas Deus ainda não, como se diz, não disse, né? Volta para lá. E a gente agora escreveu um livro, né, Thalita? Eu acho que você leu um livro da pastora Débora. Eu fui coautora, lá tem muitos testemunhos de autoajuda. Lá conta a minha história. Depois, se alguém estiver interessado e quiser, né, falar aqui no privado aqui comigo, lá tem vários testemunhos de vida. Lá conta como foi a minha chegada aqui na França, que não foi fácil. Passamos muitas coisas difíceis aqui, mas Deus deu vitória, né? Então foi o início do meu processo. Foi assim, um momento que eu aceitei Jesus, me batizei, estava tudo indo bem na minha vida. No momento que eu fiz essa decisão, me batizei, a minha vida virou de ponta cabeça. Aí Deus falou assim, eu vou te pôr agora no processo, que agora você precisa ser Aleluia. Não sei se caiu. Tá cortando. eu Glória a Deus. Vocês estão ouvindo ainda? Tá tô, cortando. falhou um pouco, mas voltou. Tá cortando, isso, tá cortando. Agora voltou, agora voltou. Mas então é isso, esse é o meu resumo, né? E estou aqui agora na França, espero pelo menos ir passear brevemente aí no Brasil, conhecer vocês. Tem tanta gente que eu quero conhecer, que eu conheci aqui pela internet, eu quero conhecer pessoalmente Amigo, também. vai ser um prazer. E engraçado, né? Quando a gente nos trouxe muitas conexões através do ano passado com o Ministério Transformadas. E assim, eu falo, ai Deus, se eu pudesse trazer todas elas, botar aqui na minha mesa, ia ficar assim, ia ter que ser um mês só de ministração. Mas é uma alegria ter É a irmã aqui verdade. conosco, falando com muita verdade, até mesmo quem quer morar fora, porque as pessoas olham com um deslumbre, né? E eu acompanho nas redes sociais que a irmã sempre fala, né? Gente, não é fácil.
tem que correr atrás, tem que Não é trabalhar, não é fácil. esse deslumbre que a pessoa, nossa, Mamara mora na França, ô glória! Menina, a gente vê, como se diz, tem uma canção que fala assim que só vê o que a gente posta, né? O que a gente posta lá nas redes sociais. Mas os bastidores não é bem assim, né? A gente só posta os momentos assim mais fáceis, alegres. Mas aqui a prova é grande, porque assim, tudo sempre é mais difícil fora da nossa terra, né? Não é tudo tão simples, tudo tão fácil. Ainda mais quando a gente vai cumprir um ID do Senhor. Aí se torna mais difícil ainda, né? Porque quando a gente se posiciona para fazer a obra, os ataques vêm sempre. E é por isso que a gente tem que estar revestido, né, com as armaduras de Deus, porque a gente às vezes não suporta, mas é gratificante a gente saber que pode ajudar, que pode colaborar, como que eu disse aqui na palavra que eu dei, para o reino do Senhor, o maior é aquele que serve. Então eu gosto de servir, não me importo, eu e minha família somos evangélicos, vamos à igreja, somos obreiros na igreja, eu gosto de servir, gosto de varrer o chão no final do culto, gosto de ficar na porta, trocar o saco do lixo, pôr a água, e a gente é assim, entende? A gente tem que servir de uma forma ou de outra. Então, e com gratidão no coração, não é por obrigação, não é por status, não é para ver que você está ali fazendo alguma coisa. A gente tem que sentir o prazer de servir. E eu sirvo da forma que for preciso. É falando com a palavra, é ministrando, é limpando. Isso tudo é fazer a obra de Deus. Então, nunca se ache incapaz, né? Acha que, assim, talvez, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas você sabe orar, você sabe interceder, você sabe servir um copo de água, você sabe ir lá e dar um abraço caloroso em alguém. Isso tudo é fazer a obra de Deus, né? Então, a gente só tem que dizer ao Senhor, eis-me aqui, usa-me, que o Senhor, Ele vai te usar, da forma que, né, que achar que você tem a capacidade de usar, não desmerecendo a sua função, porque para Deus tudo é igual, desde que você faça com o coração. Aleluia. Palavra poderosa. Então você está assistindo a gente, vai assistir depois, lembre da missionária Mari, toda a sua família, essa missionária que está fazendo uma grande obra lá na França. Orem por ela, orem pelo seu ministério. Quem puder adquirir o livro, gente, eu não vou dar spoiler, porque eu gosto de dar spoiler, sabe, Mamara? Mas esse eu não vou dar. A pessoa tem que comprar o livro, tem que ler. E eu não empresto. As minhas amigas, eu não empresto esse livro. Porque o pessoal pega e não devolve mais. Não, abençoa. Não devolve, né? Abençoa a compra. E foi tão lindo, né? A oportunidade que eu tive que tá com a pastora Débora ali pegando o livro, eu olhava assim, gente, são as minhas irmãs que eu tanto amo, estou aqui nesse livro. Então eu fiquei tão feliz de estar ali participando e podendo conhecer um pouquinho também da pastora Débora, que vai estar em breve conosco também esse mês. Então, muito obrigada, Mário, pela sua vida, pela sua disponibilidade, por essa palavra. E a gente entende por que foi tanta guerra, porque essa palavra é muito profunda. É uma palavra que tem... Que difícil foi. Então, muitas pessoas vão ser tocadas e confrontadas aqui através dessa palavra. Então, teve essa guerra para a gente não estar, mas nós fechamos essa live. Glória a Deus por isso. Muito obrigada. Eu peço para vocês que estão assistindo a gente, faz um print. A gente não está se vendo, mas faz um print, marca a gente, coloca uma frase que vocês gostaram. Em nome de Jesus. Tira um print, vou pedir para nossa irmã missionária Mara fechar com uma oração, orando pelas nossas vidas, pela sua vida. Você que se converteu agora, ou você está já vivendo há tantos anos no caminho do Senhor, mas está desanimado, que através dessa palavra de Romanos 12:2, que é uma palavra que ela é, né, o carro-chefe, o tema transformado, que a sua mente venha a ser transformada através da palavra, que verdadeiramente você venha colher os frutos, porque nós somos frutos disso, de viver essa renovação da mente. A partir do momento que a nossa mente foi renovada, tudo começou a fazer sentido e tudo começou a fluir. Talvez não da forma que a gente queira, mas da forma que Deus quer. E isso nos traz paz, nos traz alegria. Eu vou pedir para a Mara para estar orando por nós, amém?
Amém. Senhor meu Deus, Pai, obrigado por este momento. Eu sei que foi muito difícil, mas graças a Ti, Papai, conseguimos. E que essa mensagem, Senhor, continue sendo ministrada em cada coração, que o Espírito Santo venha trabalhar essa palavra em cada coração, em cada mente. E também entrego a Ti, Senhor, a vida de cada pessoa que viu ou vai ver essa live, Papai. Que o Senhor vá de encontro, suprindo cada necessidade, que o Senhor venha realizar sonhos na vida de cada um conforme a sua vontade, Papai. O Senhor renova as forças, renova a mente. Eu sei que o Senhor tem a capacidade e o poder de transformar, Senhor. Transforme vidas aqui, Senhor. Transforme vidas em prol do seu reino, Senhor, porque esse é nosso objetivo aqui nessa terra. Então, Senhor, venha nos revestir com a sua armadura para que podemos, Senhor, estar capacitados para enfrentar esse mundo, para estar capacitados para levar a tua palavra adiante. O Senhor venha também de encontro com a vida da Thalita, Papai, abençoando ela cada vez mais, o seu projeto cada vez mais, que esse projeto tenha alcançado vidas e continuará alcançando, Senhor, transformando através da tua palavra, Papai. Obrigada por tudo, obrigada por este momento, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigada a todos. Até a próxima semana, que haja transformação. Comece comigo, contigo. Muito obrigada. A missionária Mara está aqui conosco. Mande um beijo a todos. Que o Senhor abençoe com graça sobre graça. Amém? Até a próxima. Obrigada a todos. Beijão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.